Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Diga assim comigo: mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Jonas 2, versículo 1. Dentro do peixe, agora melhorou. Opa, agora deu 1. Dentro do peixe, no ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Pode sentar glorificando ao nome do Senhor, porque eu creio que esta noite o lugar vai tremer. Eu estava essa semana pedindo a Deus uma palavra para esta noite, e Deus me concedia este versículo, esta palavra, no livro de Jonas. A palavra do Senhor nos fala que Deus havia chamado um rapaz, um jovem, chamado Jonas. E a Bíblia coloca que ele era filho de um profeta por nome de Amitai. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 14, e o versículo 25, que Amitai, ele foi um profeta chamado por Deus. E quando Deus tinha um propósito com Amitai, ele tinha cumprido todo o propósito que o Senhor tinha colocado em suas mãos. Aí vai Deus levantar na casa de Amitai mais um profeta, e o nome do profeta era Jonas. Aleluias. E Deus se apresenta para Jonas e diz: Jonas, vai depressa à cidade de Nínive e prega contra ela. Vai depressa. O que me chama a atenção, que quando Deus aparece para o ser humano, quando Deus tem uma chamada profética para o homem de Deus ou a mulher de Deus, Ele não chega perguntando se você quer. Ele não chega perguntando se você está preparado. Quando Deus aparece, Ele já dá uma ordem. E quando Deus apareceu para Jonas, Ele não perguntou para Jonas: Jonas, você está preparado para o chamado? Não. Quando Deus apareceu para Jonas, Deus não perguntou: Jonas, você quer o chamado? Não. Deus ordenou, Ele disse: Jonas, vai depressa à cidade de Nínive. Jonas disse: eu não sou profeta, eu sou pequeno, eu não tenho o que falar na cidade de Nínive. O Senhor disse: vai depressa, porque quando Deus chama, Deus não pergunta se você quer, Deus não pergunta se você está preparado. A geração de hoje, ela quer coisa fácil, ela quer aquilo que ela sabe, mas Deus não está perguntando se você sabe ou se você está preparado. Deus está dizendo: vem e faz, vem e faz, vem e faz, porque Deus não está procurando quem está preparado, Deus está procurando quem tem algo em fidelidade com Deus para fazer a obra. Porque a obra de Deus não é para qualquer pessoa. A obra de Deus não é de qualquer maneira. E quando Deus chama Jonas,
Jonas, ele dá uma ordem. Sabe por que teu ministério não está andando do jeito que você está imaginando? Porque Deus já deu uma ordem e você não está obedecendo. Deus não vai perguntar para você se você quer fazer obra missionária. Deus não vai perguntar para você se você quer fazer a obra de Deus. Não, Deus dá uma ordem, vai e faz. Vai e faz. Deus está dizendo para você, Deus não quer saber da tua capacidade. Deus quer saber que você é profeta. Se aqui tem profeta, um sou eu, quem é o outro, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que a cidade de Nínive estava sendo destruída por causa do pecado. A cidade de Nínive estava de cabeça para baixo. Ninguém respeitava ninguém. A Bíblia diz no livro de Naum, capítulo 3, que era uma cidade destruída, uma cidade soberba. E Deus queria levantar Jonas nessa cidade para pregar, mas Jonas não queria pregar na cidade de Nínive. Ele queria do jeito dele, meu filho. Não é do meu jeito, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Aleluia. Quando Deus chama, vou repetir porque teve gente que não pegou. Quando Deus chama, Ele não pergunta se você está preparado ou se você quer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 37 e o versículo 1, quando Deus se revelou a Ezequias, Ele disse: olha, eu vou te pegar e vou te colocar no meio do vale de ossos. Deus não perguntou a Ezequiel se ele queria ir para o vale. Deus não perguntou a Ezequiel se ele estava preparado para ir para o vale. Deus pegou e levou. Deus pegou e levou. Deus pegou. Tem gente aqui esta noite que Deus vai pegar e levar. Vai pegar e levar. Quando eu falo sobre chamado, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 15 e o versículo 5, Deus se revela a Abraão e Deus disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e segue a uma terra o qual eu hei de te mostrar. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 15 versículo 5, e Deus ordenou para que Abraão saísse da tenda. A Bíblia não diz que Abraão saiu, a Bíblia diz que Deus tirou Abraão e colocou fora da tenda. Eita Jesus, quando você não vai, Deus pega você e leva. Deus está dizendo: não adianta fugir do chamado, porque o chamado de Deus vai te acompanhar. Quando Josué capítulo 1 e o versículo 1 de Josué, ele viu que Moisés estava morto. Ele não acreditou que Moisés havia sido morto, havia sido sepultado pelo próprio Deus. E a Bíblia diz que Deus se revelou a Josué e disse: Josué, não te mandei eu ser forte e corajoso. Quem te mandou foi Deus, então vai. Quem deu a ordem foi Deus, então vai. Deus está dizendo que quando você for, Ele vai na tua frente quebrando correntes e cadeias. Meu Deus, eu sinto Deus aqui esta noite. Deus vai tremer este lugar. E a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1 e o versículo 4 que Deus se revelou a Jeremias e veio a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre materno te chamei, e antes que saísse da madre te escolhi, e te chamei entre as nações. E disse Jeremias: ah Senhor, não sei falar porque não passo de uma criança. Deus disse: tudo que eu te mandar tu vai ter que falar, porque eu te chamei como profeta. Deus manda te dizer: não adianta fugir do chamado, não adianta fugir, meu filho. Quem tem chamado pode correr, mas
mas volta para a presença. Quem tem chamado pode tentar fugir, mas ele volta para o mesmo lugar. Deus manda dizer aqui esta noite que tem muita gente que perdeu a expectativa do chamado. Nesta noite é noite de Deus renovar chamados, levantar chamados, pessoas que estão com o dom enterrado. Hoje é noite de você desenterrar o seu dom. Comanda Labaxéria. E a Bíblia diz: e fugiu Jonas da presença de Deus, e tentou fugir, porque ninguém foge da presença de Deus. Aleluias, aleluias. E a Bíblia diz que ele tentou fugir da presença de Deus. Eita, Jeová. E a Bíblia diz que ele tentou ir para Jope. E Jope ele pegou um barco que iria direto para Tarsis, mas no meio do caminho a Bíblia diz que estava o barco, e a Bíblia diz também que ali Jonas estava debaixo do barco dormindo ali escondido, quando de repente veio as ondas do mar, e eles não conseguiram parar aquelas ondas, acharam que aquele barco iria afundar, acharam que tudo ali ia se acabar, e cada um começou a clamar o seu Deus. Vai clamando o teu Deus. E começaram a tirar as coisas de dentro do barco e jogar para fora. Aleluias, aleluias. E a Bíblia diz: quando o marinheiro foi observar, estava Jonas dormindo, só naquele momento, deitado, achando que Deus havia esquecido de Jonas. Tem muita gente que chegou aqui achando que Deus o esqueceu. Deus manda te dizer que Ele não te esquece. Levanta a tua mão. Ele não te esqueceu. O marinheiro olha para Jonas e diz: Jonas, qual é o teu Deus? Qual é a tua ocupação? Porque essas ondas estão vindo sobre nós. A gente nem vai para lá e nem vem para cá. Parece que o barco vai afundar. Jonas disse: eu sirvo ao Deus dos hebreus, o Senhor dos senhores, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Naquele momento a Bíblia diz que o marinheiro, ele ficou preocupado de jogar Jonas daquele barco. Olha para cá. Ele disse: será que eu jogo ou não jogo? Será que eu jogo ou não jogo? Eita, Jesus, sabe por que essa tempestade na tua vida? Sabe por que essa afronta na tua vida? Porque você está aceitando pessoas na tua vida, no teu barco. Enquanto você começar a escolher quem são as suas amizades, começar a escolher quem vai entrar no teu barco. Eita, Jesus, tem muito casamento sofrendo, sabe por quê? Está colocando gente no barco que não tem nada a ver com o casamento. Sabe por que tem muita gente sofrendo na vida conjugal? Está colocando pessoas que não tem nada a ver dentro do barco. Quem manda no seu barco é você. Tira essa tropa do teu barco, porque Deus está chegando com vitória. Enquanto você não tirar essa carga do teu barco, as coisas não vão andar. Sabia disso? Está com pena de Jonas, Joga esse tropeço nas águas, porque quando você se livrar desse tropeço, as ondas vão começar a se arreitar. Eita, Jesus, sabe por que não está andando? Por causa daquela amizade. E Deus está dizendo hoje: é noite de você escolher quem vai ficar no teu barco e quem não vai ficar. Aleluias, aleluias. E o marinheiro ficou com dúvida: será que eu jogo Jonas ou deixo Jonas? Será que eu jogo Jonas ou deixo Jonas? A Bíblia diz que eles decidiram jogar Jonas. Jonas gritou e disse: eu não sei nadar. Eu imagino que além dos marinheiros, estava naquela noite muitos homens ali segurando o remo, aleluias, e disseram assim: será que ele vai morrer? Será que ele vai perecer? Ficaram observando de cima do barco. Jonas vai morrer afogado, vai morrer nas águas, só esperando Jonas morrer. Estão esperando você morrer, mas eu tenho a palavra de Deus
hoje: você não vai morrer nessa prova. Deus está vindo como escape. Eles estavam, pastora, só esperando Jonas morrer. Vai morrer afogado. Olha só, vai morrer afogado. Quando pensar que não, vem uma baleia e engole Jonas. Aí disseram assim: não morrer afogado, vai morrer dentro das entranhas do peixe. Eita Jesus! E quando Jonas foi engolido por aquele peixe, não adianta fugir da presença. Eita, você pode rodar que nem peru, vai voltar para o mesmo lugar. Porque quem foge da presença, ele não fica sem a presença de Deus. Deus manda dizer para muita gente aqui: não saia do lugar que Deus te colocou. Se o lugar é aqui, não adianta fugir. Eita Jesus, é quando o negócio aperta, quando o negócio estreita, só ficam os fiéis. Sabia disso, pastora? Só fica quem quer. Eita Jesus da glória, Deus está dizendo assim, que a revelação do Espírito Santo está aqui esta noite. E Deus está dizendo assim: como eu livrei Jonas, eu estou livrando a tua vida. A Bíblia diz que Jonas, ele foi engolido pelo peixe. Diga comigo: Jonas foi engolido pelo peixe. Mais uma vez: Jonas foi engolido pelo peixe. Olha para teu irmão e fala assim para ele: você não vai morrer nas entranhas do peixe. Você não. Catuca teu irmão, acorda ele. Fala: irmão, hoje é noite de avivamento. Fala para ele. Catuca ele e diz assim: você não vai morrer nas entranhas do peixe. Você não vai morrer nas entranhas do peixe. A Bíblia aqui. O que eu vou falar aqui, você nunca ouviu nem no Google. Nunca ouviu em lugar nenhum. É coisa do Cavalcante que você vai ouvir aqui. Olha para mim, para você entender. Quando engoliu Jonas, eles estavam torcendo para Jonas ser tragado dentro das entranhas. Eita Jesus! Aqui já pegou. Eles estavam torcendo, sabe por quê? Porque tudo, olha para cá, tudo que entra pela boca do peixe vai direto para as entranhas. E as entranhas destroem. Quando um grande peixe engole um navio ou engole um barco, ele vai direto para a entranha, ele destrói com as suas entranhas. E a Bíblia diz que era um peixe muito grande. Então tudo que ia descia para as entranhas, não é isso? E era destruído. Diga assim para o seu irmão: você não vai morrer nas entranhas do peixe. Você não vai morrer nas entranhas do peixe. Quando eles estavam torcendo, achando que Jonas ia morrer nas entranhas do peixe, disseram assim: está acabado, está destruído. Quando Jonas foi engolido, que foi para as entranhas, Deus pegou Jonas pela mão e disse: não vai para a entranha, vai para o ventre. Não vai para a entranha, vai para o ventre. Quem falou que você parou de gerar? Não, eita, vai voltar a gerar. Vai voltar a gerar. Para você, ela vai morrer, ele vai morrer. Não, eita Jesus, vai morrer nas entranhas do peixe, vai ser devorado nas entranhas do peixe. Parou de gerar. Quando alguém pensar que você parar de gerar, Deus vai pegar e levar para o ventre, Eu tenho a palavra de Deus que quem parou de gerar vai voltar a gerar, porque Deus está levando hoje pro ventre do peixe, pro ventre do peixe. Ai, chora bacana lá. Levanta a tua mão. A tua casa hoje vai voltar a gerar. Jesus. Enquanto eles estavam torcendo para Jonas ser tragado nas entranhas, Deus tirou a entranha e colocou no ventre. Eita Jesus, aquele que parou de gerar vai voltar a gerar. Ai Jesus,
Jesus, não é que parou de gerar, é que Deus está preparando uma grande vitória na tua vida, na tua casa. Vai voltar a gerar na tua família, vai voltar a gerar na tua casa, vai voltar. Ixi, já pegou ali, já pegou ali, já pegou ali, já pegou. Olha o Espírito passando agora, olha o Espírito passando aqui agora, olha o Espírito. A glória de Deus. Ai, tarei, comanda a baixaria. Recebe esta palavra, recebe esta palavra, recebe. A Bíblia diz em Jonas capítulo 2 e o versículo 1: dentro do ventre do peixe Jonas orou. A Bíblia diz que ele estava dentro do ventre. Ele viu tudo passando por ele. As coisas estavam tudo sendo devorado. Mas ele estava murmurando, ele estava reclamando, não. Ele estava orando, 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 orando. No lugar de você reclamar nessa prova, é melhor você orar. No lugar de você murmurar nessa prova, é melhor você orar. Porque quando você ora, as portas se abrem na tua vida. A oração te leva aonde teus pés não podem te levar. A oração é a chave da tua vitória. E a Bíblia diz que Jonas estava orando. Diga comigo, Jonas estava orando. Catuca teu irmão de novo e fala assim: não tem jeito. A oração é a chave da vitória. Se tu não orar, não vai ter vitória. Se tu orar, tu vai ter vitória. Eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus. A oração é a chave da vitória. Quando eu falo sobre Jonas estava orando, a Bíblia diz em Lucas capítulo 11, versículo 1, que quando Jesus desceu do monte, os discípulos chamaram Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que quando eu falo sobre oração, a Bíblia diz que os discípulos, eles estavam com Jesus quando ele estava curando os enfermos, pregando a palavra. Mas quando ele começou a orar, ele disse: não, eu tenho que aprender esse negócio é bom. Quando Jesus desceu do monte, ele disse: Senhor, ensina-nos a orar. Os discípulos não disseram: ensina-nos a pregar, ensina-nos a evangelizar, ensina-nos a revelar as pessoas, ensina-nos a curar os enfermos. Não, ele disse: Senhor, ensina-nos a orar. Sabe por quê? Porque o que vai obter vitória na tua vida se chama oração. Não existe outra forma. É oração na tua casa, é oração na tua vida, é oração na tua família. Deus está dizendo que a oração vai quebrar algemas, despedaçar a corrente. Só quem acredita na oração, Deus está. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26 e o versículo 36, quando eu falo sobre oração, que quando Jesus desceu do Getsemane, estava Pedro, Tiago e João, e Jesus olhou para ele e dissesse: não pudeste orar pelo menos uma hora comigo? Aleluias. A sua oração, ela tem poder. A sua oração, ela tem importância no céu. Quando eu falo sobre oração, a Bíblia diz em Atos capítulo 16 e o versículo 25: à meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Quando os alicerces da prisão se romperam e as correntes se abriram, Deus está dizendo: a tua oração vai fazer efeito hoje. A tua oração vai fazer a direita, Jesus. Só os gritos de oração aqui, levanta a mão. Levanta a mão, porque Deus hoje está dizendo: é no ventre que Deus vai te dar vitória. É no ventre que Deus vai... Eita
Jesus. Eita, berei, comandava chuva e cai. Eu sinto o Espírito de Deus aqui neste lugar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Fecha agora os teus olhos, porque eu quero orar pela tua vida hoje.